Eu queria dizer rapidamente, o nosso tempo corre, mas 4 coisas sobre a pessoa de Jesus Cristo, que são fundamentais. 4 coisas que vocês conhecem bem, só relembrando, mas que mostram que é só em Cristo que nós temos a esperança. E essa tem que ser a nossa mensagem. Essa tem que ser a nossa fonte, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus. É o Filho da Trindade Divina, mas a sua divindade, mesmo ele descendo e se encarnando, ele continua sendo Deus. João 1,14, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se faz carne. Jesus é Deus. Eu creio que, às vezes, misturamos um pouco as coisas, né? E quem sabe vemos um Jesus humanizado de alguma forma, e ele é ser humano também, completo, quando está aqui, eu volto a isso, mas quem sabe um Jesus tão fraco, um Jesus tão, não sei, quem sabe apenas o nosso servo, aquele que vai nos ajudar em todas as situações, e esquecemos de reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Por isso tão importante esse texto, né, que foi lido parte aqui, Colossenses 1. Temos o texto também, por exemplo, de Filipenses 2, que reconhece quem Jesus Cristo é. Hebreus fala também que em Jesus há uma revelação completa da pessoa divina, da Trindade divina. Esse reconhecimento de Jesus como Deus é importante, naturalmente. E temos feito isso no nosso cântico hoje à noite, não é verdade? Nós temos reconhecido quem Ele é. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus encarnado. A revelação que acontece ali quando Jesus encontra essa mulher samaritana é impressionante. De repente ela vê ali, não um judeu que está pedindo água para ela ali, parece meio atrapalhado no meio de tudo isso, não devia estar ali, não devia falar com ela, mas ela entende, aqui está o Messias, aqui está o Cristo, aqui está o Senhor. A segunda coisa, próximo fórum, é que Jesus é também homem, a sua natureza humana. E isso aqui é muito mais importante do que a gente pode pensar. Às vezes, não. É claro que é importante o fato dele ter passado por todas as fases que nós passamos, e por isso, diz Hebreus, ele pode também chegar diante de Deus e interceder por nós, porque Ele nos conhece, né? Ele nos conhece. Mas nós precisamos, como seres humanos, ter alguém que fosse o sacrifício aceitável por Deus, sem mácula, sem pecado, que pudesse tomar o nosso lugar. E não havia outra solução a não ser enviar o Filho, enviar a Jesus Cristo para tomar o nosso lugar, porque não se encontra, né, um ser humano perfeito, sem mácula, sem pecado, que poderia ser o sacrifício em prol da humanidade. Por isso Jesus vem, como ser humano, passa por todas essas fases que nós passamos. Naturalmente, a concepção feita de uma forma muito especial para que não carregasse o pecado original consigo. E Jesus se torna esse sacrifício. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E veja bem, aqui a ligação entre o divino e o humano. Aquilo que nós deveríamos ter desde a nossa criação. Quando fomos criados com uma dimensão espiritual
que poderia relacionar-se com Deus, mas onde nós deixamos o pecado entrar e quebrar essa ligação entre Deus e a criatura, e a sua criação. Aqui vem Jesus, e é essa ponte, é esse canal, é essa ligação perfeita entre o divino e o humano, abrindo essa porta, abrindo essa possibilidade para nós nos reconciliarmos com Deus. Veja que não depende da sua ou minha boa obra, da nossa ação, né? Nós nunca podemos pagar isso, nós nunca poderíamos ter solucionado isso, mas em Cristo Jesus é possível. Glória a Deus, não? Está muito fraco. Próximo, por favor. Terceiro aspecto que é importante quando nós pensamos em viver nele é o fato que ele é o nosso Salvador. A missão de Deus, Jesus Cristo é o único caminho. Por favor, não duvidem disso. Nós estamos vivendo, em termos mundiais, hoje, muitas vezes um questionamento, justamente por causa da secularização, da intolerância, da ideia que todos os caminhos levam a Deus, ou qualquer coisa assim, de que Deus é muito generoso, Ele vai abrir outras possibilidades. Se Ele fizer, Ele tem direito de fazê-lo. Mas o que a palavra de Deus diz é que Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por mais que nós nos esforcemos, não vai depender disso a nossa salvação. Mas é pela graça, misericórdia de Deus em Cristo Jesus.